Segundo vídeo da série sobre preparação de sermão. Vamos explorar o texto hoje. Ok, pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos então explorar o texto bíblico que nós vamos pregar. Nós fizemos então no vídeo anterior o layout, preparando o ambiente para sempre que formos fazer um sermão nós termos um ambiente. E agora, aprendendo já várias coisas sobre o Logos com esses layouts, você agora tendo o seu layout preparado, nós vamos fazer todos os passos para montar um sermão. Lembrando sempre que essa é uma alternativa, essa é uma possibilidade, esse é um método que eu uso, mas você pode ter outros métodos, outras formas, outras aproximações, né? E o nosso foco aqui, é claro, é o uso do Logos. Vamos lá. Nós vamos hoje então fazer essa primeira parte, que é a exploração do texto bíblico. Eu quero mostrar para você, como eu tinha falado na apresentação dessa série, uma sequência de passos que a gente geralmente dá quando a gente está preparando um sermão, quando a gente está fazendo uma exegese, exegese hermenêutica. Aí a gente já tem um debate, né? Qual é a parte da exegese, qual é a da hermenêutica. Se você não sabe esse debate, fica aí a dica, veja o Espiral Hermenêutica do Grant Osborne, que tem na introdução um debate muito bom explicando as diferentes visões nesse sentido. Mas vamos lá. Eu estou pegando emprestado as ideias do Jason D. Routh, que ele apresenta, né, uma sequência de passos para a gente poder interpretar um texto, e a gente aplica para várias situações, mas principalmente para pregação, como é o nosso caso aqui. Ele usa lá um acrônimo que é o TOCMA, e a gente atualiza, a gente traz para o português e vira TOXA. Eu vou mostrar aqui para você essa sequência. Então nós estamos vendo aqui nesse mapa toda essa sequência, começando, né, no sentido horário, como se começando daqui, né, dando esta volta. Nós começamos estudando o texto, vendo a delimitação, crítica textual, tradução. Depois nós vamos para a observação, vendo gramática, fluxo de ideias, estrutura, gênero, estudo de palavras. Então nós temos esses dois passos. Depois vamos para o terceiro, que é o contexto histórico e literário. Vamos para o quarto, que é o sentido do texto, na ideia de se passar falando sobre a teologia bíblica e a teologia sistemática, ou seja, o que esse texto tem a nos ensinar nessas áreas. E por fim, a teologia pastoral, que seria a aplicação de tudo isso para as nossas comunidades. Então nossa ideia é seguir esses passos, e não necessariamente que um texto vai ter todos esses passos, né, todos esses pontos. Por exemplo, o nosso texto que estou usando como exemplo para pregação é Mateus 4, de 1 a 11, que é a tentação de Jesus. Então aqui eu vou ter um contexto histórico, um contexto literário talvez, que eu vou focar muito mais, mas talvez nem tanto, a parte de teologia sistemática, tá? Agora você imagina fazer uma pregação em Romanos capítulo 3, que é, vamos dizer assim, teologia densa, que você vai falar muito de teologia sistemática, muito de teologia bíblica talvez, mas você vai ter enfoques diferentes dependendo do seu texto também. Então, respeitando essas limitações, nós temos aqui os passos que nós podemos tomar e que devemos tomar para preparar um sermão expositivo. E nós vamos hoje, nesse vídeo, fazer os dois primeiros pontos, teoricamente, né, que nós vamos explorar o texto bíblico. E nós não vamos ficar só aqui em texto, delimitação, crítica textual, tradução, mas também na parte de observação. Então nós podemos fazer nessa área. E a gente não vai fazer tudo sistematicamente, ponto por ponto. E aí vai muito mais de você perceber o texto, o quanto você já conhece, o quanto você precisa fazer, que ainda não tem feito, que ainda não conhece. Tá? Então vou fazer algo muito simples, e como o nosso foco aqui é o Logos, eu vou mostrar algumas ferramentas para cumprir esses passos. Então é isso que eu quero mostrar para você, te dar algumas direções. Então vamos lá. Uma coisa também que eu vou explicar, no primeiro vídeo nós fizemos os layouts, eu montei o layout para 3 monitores, mas para esse exercício eu vou usar o layout com apenas um monitor, para você estar visualizando o tempo todo aquilo que eu estou fazendo no monitor, ok? Então vamos lá para o computador verificar aquilo que nós podemos fazer para explorar o texto bíblico. Ok, estou aqui no meu layout então para preparar sermões, e eu tenho aqui então os meus guias,
Como eu tinha explicado no outro vídeo, eu coloquei aqui o meu documento de sermão, já até coloquei um título temporário que eu vou acabar mudando posteriormente. Eu tenho as minhas Bíblias principais, os meus comentários, ok. E eu vou começar a explorar o texto bíblico. O que eu geralmente faço? Minha primeira ação é estar muito bem familiarizado com o texto. Isso significa ler e reler o texto, ler ele várias vezes. E antes de fazer isso, vamos supor, antes de eu gastar um tempo lendo e relendo várias vezes, eu quero estar seguro de que não há nada discrepante no texto que eu estou consultando. Vamos supor, eu uso aqui a Almeida Revista Atualizada como uma das principais bíblias, e ultimamente eu tenho gostado muito da NAA, mas vamos ficar na RA, na Revista Atualizada. Ótimo, eu consigo ler o texto, eu vou ler esse texto, só que pode ser, como eu não estou vendo o texto nas línguas originais, vale a pena eu dar uma olhada, ver se não há nenhuma discrepância, algo muito grande, muito diferente. Para visualizar melhor, eu vou colocar a Almeida aqui, tá? Até porque o espaço talvez esteja um pouco reduzido, eu aumento o ambiente do Logos para ficar mais fácil de você visualizar. Ok, o que eu geralmente faço? Eu dou uma olhada no interlinear dessa Bíblia, que é algo muito mais rápido que eu posso fazer. Mas essa não é a única opção. Uma outra pessoa pode colocar o Nestle Aland aqui do lado, ou um outro texto, um texto grego, e estar lendo os dois, comparando um ao outro. Você pode visualizar, né, um texto ao lado do outro. Deixa eu até mostrar um exemplo rápido aqui. Eu vou colocar aqui a NA 28, ok. Talvez você tenha a NA 27, senão você vai ter o texto grego da Lexham. E olha uma coisa que vai acontecer aqui. Eu vou pegar essa palavra levado, eu vou marcar ela. E olha só, ele marcou aqui para mim qual é a palavra. Então vamos supor que você leia razoavelmente bem o texto grego e de repente você está em dúvida com uma outra palavra, né? Se você está em dúvida com a palavra, você marca essa palavra e ele vai marcar lá no texto em português. Por que ele fez isso? Na verdade, porque eu tenho aqui, ó, em filtros visuais, eu tenho seleção correspondente. Essa opção ligada no Novo Testamento grego e aqui também nesse texto, eu consigo, a hora que eu marco uma palavra, ele marca a palavra correspondente ali. Então, de repente, essa é uma opção para você. Eu geralmente não faço isso, eu simplesmente habilito o interlinear, tá? E eu vou olhando, ver se tem alguma discrepância, algum problema, como um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo, mostrar para todo mundo, Efésios 5:20. De repente você quer usar Efésios 5:20 e vai falar sobre as mulheres serem submissas, e você vai ver aqui que no texto grego não tem sejam submissas, não existe palavra grega para isso. E você vai precisar ler a partir do 21 para entender o porquê está sejam submissas aqui e tudo mais. Ok, mas eu consultando o interlinear, eu já vejo que aqui o texto não está falando as mulheres sejam submissas, e sim sujeitando-vos uns aos outros o temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Então é uma leitura um pouco diferente do que está na Almeida. Deixa eu voltar para o meu texto. Voltei para Mateus. E eu vou olhar então aqui se tem algo discrepante em todo o meu texto, algo que eu preciso prestar atenção para saber se eu realmente estou lendo bem o texto. Aqui, ó, o para ser tentado, esse conjunto todo, para ser tentado, está tudo embutido nessa palavra, as setas estão indicando isso, né? Assim como você vê que eu tenho esta palavra, né, dizendo, e Jesus, porém, respondeu dizendo, alguma coisa assim, está omitido no texto em português. Então eu tenho uma palavra a mais em grego que não está aparecendo em português. Pode ser interessante, pode ser importante para a minha interpretação, pode ser que não. Então aqui eu estou dando uma olhada no texto grego em paralelo com o texto em português. Então eu vou caminhando, você vê aqui, ó, na citação do Salmo 91, que a Almeida está colocando, ordenará a teu respeito e que te guardem está sumido daqui. Não tem aqui, não tem nada em grego, né? Quem sabe essa nota explique algo, ele só está fazendo referência para o Salmo 91:11, mas a gente vê que em Mateus não tem essas três palavras que te guardem. Olha a outra aqui, ó, para não tropeçares em alguma pedra, e eu tenho três palavras gregas aqui que estão sendo omitidas
na Almeida. Então o que acontece? Eu vou usar esse interlinear para me ajudar a estabelecer o texto, saber exatamente o que está sendo dito em grego, tá? Então eu estou mostrando para você algumas opções. Eu posso ter a Bíblia em grego aqui ou em algum outro lugar para consultar diretamente. Algumas pessoas que leem diretamente o grego não vai precisar fazer isso, e sim ler do grego e talvez fazer a sua própria tradução. Nós temos pessoas de diferentes níveis no uso do Logos e a gente está apresentando as opções que você tem. Mas então, uma vez que você consultou aqui, você viu e você estabeleceu o texto, vamos supor que você está assim, bom, a tradução da Almeida aqui para esse texto tá bom, uma diferença aqui ou lá, mas o texto está sendo fiel à mensagem, vamos supor, ao que está sendo dito, dá para eu trabalhar com ele. Muito bem. Então eu já fiz o primeiro passo aqui, um primeiro passo para eu trabalhar com o texto. Ok, qual é o outro passo? Eu vou desabilitar aqui então o interlinear. E o que eu faço? Eu vou pegar esse texto, agora que eu estou um pouco mais tranquilo com ele, com a versão da Almeida, eu vou ler e reler ele várias vezes. E uma sugestão que eu faço, uma coisa que eu faço às vezes, é usar a ferramenta Canvas para isso. Por quê? Enquanto eu estiver lendo e lendo e relendo, eu vou fazer anotações. Eu posso muito bem, simplesmente do jeito que está aqui, fazer notas, tá? Na Bíblia direto. Vamos supor, eu vi uma palavra lá, a palavra levado, eu vou criar uma nota aqui. Ok. Mas o Canvas, no meu caso, na minha visão, ele me ajuda porque ele é uma ferramenta visual. Eu gosto muito de ferramentas visuais, de trabalhar no visual. E então isso é uma ajuda para mim e de repente pode ser interessante para você. Eu vou mostrar aqui para você então como eu começo a fazer isso. Eu venho aqui em documentos, novo, eu pego o Canvas, você acha o link também lá em ferramentas e você vai inserir o texto. Vou colocar aqui Mateus 4, de 1 a 11, ok? Adicionar ao Canvas. Eu já estou com o texto, deixa eu clicar aqui na folha. Eu estou com o formato A2 porque eu quero ter bastante espaço para trabalhar. Ok, deixa eu diminuir a visualização. Eu não tenho preocupação em imprimir, então eu só vai me ajudar a ter bastante espaço. Eu abro bem o texto aqui. Ok, para mim está bem distribuído. Posso tirar algumas coisas que vieram a mais aqui, ó. Aqui embaixo também, ele acabou trazendo isso daqui. Ótimo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler esse texto algumas vezes e começar a anotar as estruturas. Você conhece a tentação de Jesus, você sabe que Satanás vai tentar ele 3 vezes. Então você já pode até organizar as 3 tentações. E aí você vai ter a introdução a essa perícope, né, falando o contexto, e depois a conclusão dessa perícope, com isto o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Então você já tem uma ideia de uma estrutura, você pode fazer isso e você pode organizar então. Eu vou só mostrar alguns exemplos daquilo que eu vou fazendo e depois vou mostrar para você como eu já tenho feito. Então eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, esse destaque, deixar ele mais ou menos no tamanho aqui, ó, e eu vou colocar aqui se és filho de Deus. Tá? Eu quero anotar aqui, ó, o diabo falou se és filho de Deus. Eu vou dar um Ctrl D, dupliquei, se és filho de Deus. Tá? Então eu tenho essas 2 vezes que Satanás questiona Jesus sobre ser filho de Deus. Nós não temos uma terceira vez, Satanás fala apenas 2 vezes, mas eu tenho as respostas de Jesus. Vamos supor que eu quisesse, né, destacar que Jesus respondeu, você vai ver o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, Jesus, porém, respondeu. Ctrl D, respondeu-lhe Jesus. E o terceiro, Ctrl D, está aqui embaixo. E olha só, então Jesus lhe ordenou.
E eu poderia já começar a ligar algumas coisas. Satanás fala, se és filho de Deus, aí Jesus responde. Se é filho de Deus, Jesus responde. Mas no terceiro, Satanás não pergunta se é filho de Deus, ele faz uma outra proposta, né? E Jesus dá uma ordem, ele não responde Satanás. Porque Satanás mudou a proposta, ele não perguntou se é filho de Deus sim, propôs Jesus desistir de ser filho de Deus. E aí então Jesus ordena a ele que se retire e dá uma resposta. Então, eu começo a ver essa estrutura, eu posso depois organizar, eu posso ver alguns pontos, igual o pouco que eu já tenho de conhecimento do texto, eu sei que esse texto está intimamente ligado lá com a parte de cima, com o batismo de Jesus que vem logo antes disso. E deixa eu ir lá para a estrutura do Jason D. Roth para te mostrar uma coisa. Veja aqui, por exemplo, que ele coloca a questão de estrutura aqui na observação. Eu já estou fazendo isso lá, já estou percebendo uma estrutura, até um texto fácil de ver uma estrutura. Eu poderia me preocupar com gênero, não é tanta minha preocupação agora, mas estudo de palavras eu vou chegar lá. E aqui a tradução eu já trabalhei um pouco, a crítica textual eu vou te mostrar uma sugestão daqui a pouco, e a questão da delimitação eu já estou vendo aqui, até pelo conhecimento que eu já tenho. Então, eu acho importante, eu já pensei em ligar o batismo de Jesus junto com a tentação, porque eles são intimamente ligados, mas vou ficar só com essa perícope realmente, mas vou ter que trabalhar bem o batismo de Jesus para o contexto desse texto. Mas olha só, depois de trabalhar, de você ler e reler e pensar e orar sobre o texto e ver as possibilidades, estar realmente meditando no texto, pensando bastante sobre ele, várias ideias vão surgir. Eu vou mostrar para você, vou fechar esse canvas, vou mostrar para você o canvas que eu realmente tenho. Então olha só, depois de gastar um tempo estudando o texto, surgiram várias ideias e várias questões. Tá? Então você vê que, por exemplo, aqui eu marquei todas as respostas de Jesus, todos os textos que Jesus respondeu Satanás. Mas veja bem, eu fui ver os textos, os 3 textos são de Deuteronômio e são muito próximos. Deuteronômio 6,16, 6,13 e 8,3. Ora, isso daqui vai me trazer, essa informação traz para mim uma pergunta: por que Jesus está usando o Deuteronômio? E por que esse bloco de Deuteronômio 6 a 8? Tem alguma coisa aí? Ora, talvez os meus comentários me ajudem, talvez um comentário até em Deuteronômio eu precise olhar, mas lendo e relendo e vendo todos os detalhes, essa é uma pergunta que surgiu, que eu vou guardar ela para responder e ver se isso tem algo extremamente importante para o meu sermão. Olha outra questão aqui. Por exemplo, vi ou achei uma estrutura, né, ou uma sequência nas tentações, no sentido de Satanás começar desde uma necessidade básica, como algo seguinte que a segurança aqui, né, Satanás pergunta se é filho de Deus, tem a segurança de que Deus vai cuidar de você. Já é uma questão não de sobrevivência, mas de manutenção, é um passo a mais depois da sobrevivência, que é comer o pão. E a terceira tentação está muito além disso. A terceira tentação é além das outras duas. Não sobrevivência nem manutenção, mas sim ir adiante, almejar estar mais alto. Já deixou para trás a necessidade, já não é suficiente estar seguro, é preciso agora ir além. Então, talvez ele indo em várias áreas, né, da psique humana, vamos supor assim, na tentação de Jesus. Então, eu posso notar essas coisas. O importante é eu trazer o que o texto está trazendo para mim. E depois eu vou ver o que eu consigo trabalhar com esses textos, o que eu consigo visualizar desse material que eu trabalhei. Agora aqui também, veja que eu lendo e relendo, talvez vão surgir perguntas, por exemplo, você vê que eu escrevi aqui exegese, se és filho de Deus, eu coloquei aqui esse se é realmente isso. Eu já ouvi alguém falar, não, Satanás falando uma vez que você é filho de Deus, e outro não, se és filho de Deus, e praticamente é o mesmo sentido. E então vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo, se está tudo certo, se és filho de Deus é uma boa tradução. Outra coisa que eu vi aqui é esse ser levado. Esse levado, ele tem a ideia de levar para cima, para o alto, conduzir para o alto. Será que tem alguma coisa a ver? Ou talvez não tenha nada a ver.
mas você vê que eu tinha até achado numa pequena nota essa questão de que talvez isso tenha ligação com Deuteronômio 9:9, e olha só, mais uma vez próximo dos textos que Jesus cita, o quanto nós temos de Deuteronômio nesse texto. Ver o foco apresentado pelos léxicos é na ideia de levar para cima. Isso condiz com a geografia do batismo, porque Jesus foi batizado num vale, no Vale do Jordão, e quando ele vai para o deserto, ele tem que ir para um lugar mais alto, para subir para o deserto, porque o deserto é um lugar mais alto. Observar a possibilidade de ligação com Deuteronômio 9:9, porque subiu Moisés e ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Será que isso é interessante ou não? Outra coisa, né? O Espírito é o Espírito que levou, olha aqui, o Espírito o leva e com um objetivo claro, que ele seja tentado. É um plano divino, parte da agenda de que Jesus deve passar por isso. Não foi um acidente ou algo que o diabo sorrateiramente conseguiu acessar Jesus. Então, de repente, eu já tenho um ponto importante para explicar para a minha comunidade em cima do texto. Então, é ler e reler, e orar, e meditar, e gastar tempo, que essas ideias vão surgindo. E daí, o que você vai fazer? Essas notas todas aqui, você vai jogar lá para o seu documento de sermão, colocar ali como seu repositório de ideias, de informações, e aos poucos nesses passos você vai estruturando. Muito bem, vamos voltar então lá para o nosso desktop. Como eu acabei de falar, eu posso vir aqui e colocar, eu sempre escrevo introdução aqui no começo e dou toda uma ideia, mas eu posso copiar aquele material. Deixa eu só te mostrar um exemplo. Eu volto aqui para o Canvas, eu venho aqui, dou 2 cliques, ele fica em azul, eu dou Ctrl C, copio, volto aqui e jogo, e eu posso pegar todas aquelas ideias e colocar aqui, tá? E estruturar elas. Eu vou começar a colocar as informações e depois eu vou ver onde elas vão se encaixar, eu vou ver o que vai ser interessante, para onde o meu estudo do texto vai me levar, no sentido de, às vezes eu posso achar que esse texto, a tentação de Jesus, está falando sobre Jesus ser tentado, sobre resistir à tentação. E de repente tem algo, que, não dizendo que esse não seja o fato, mas que tem algo muito mais profundo que esse evangelho está querendo passar sobre a tentação de Jesus. É isso que nós precisamos estar atentos, né? Para nós continuarmos, o que eu preciso ainda mostrar para você? Um passo que eu não tinha mostrado ainda e que eu acho interessante, que é quando nós vamos fazer aqui a exegese do texto, a análise e o estudo dele, às vezes nós temos que ir para o aparato crítico ou ver se tem alguma coisa de aparato crítico. Quem trabalha isso para a gente é aqui o guia exegético. Eu clico nele aqui e eu tenho aqui variantes textuais, comentários textuais, e eu posso consultar. Você está vendo aqui, ó, Mateus 4:10 tem uma questão de variante textual, tá? Então eu posso dar uma olhada nisso, eu tenho aparato crítico e tudo mais. Agora, uma sugestão que eu dou, que eu acho mais fácil, mais prático, se for possível para você, é você adquirir a NetBible, The NetBible. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa Bíblia é carregada de notas de tradução, explicando o porquê eles traduziram daquela forma, e eles trabalham a gramática, ou a sintaxe, ou a morfologia das línguas originais. Então, cada nota ele tem uma explicação do porquê eles estão traduzindo daquela forma, eles falam do contexto. É uma Bíblia muito útil, é claro, está em inglês. Aí você fala assim, poxa, mas eu quero coisa em português. Veja o seguinte, aparato crítico hoje, eu acho que nós temos um editado, impresso em português, eu desconheço se tem mais, mas eu acho que só tem um da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós ainda não temos no Logos, espero que tenhamos em breve. Mas do resto todo, nós só temos em inglês, ou os comentários, as notas em latim ou em alemão. Então, você pode consultar, ao invés de consultar nessas outras línguas, você pode estar consultando em inglês aqui mesmo na NetBible, aquilo que eles falam. Aqui no caso em particular, eu criei um filtro visual para indicar para mim na NetBible, toda vez que tem uma crítica textual, ele colocar essa marcação para mim. Esse TC é Textual Criticism, seria o criticismo textual. E aqui ele vai explicar, né, toda essa questão desse texto. Ok, então eu posso dar uma olhada na crítica textual, ver se tem alguma questão que seja interessante ou não, tá? E voltando então aqui para o guia exegético, uma coisa que você pode fazer depois de você estar ali no Canvas e ver várias palavras, achar talvez algumas que você tenha questione e tenha dúvidas, você pode vir aqui no palavra por palavra
e você vai ter aqui todas as palavras do seu texto listada, tá? Mas olha só o que eu fiz aqui. Talvez para a sua configuração esteja diferente, que você já esteja listado todas as definições de todas as palavras. Uma sugestão, você fazer da forma como eu estou trabalhando aqui. Nenhuma palavra foi dada uma definição. Por quê? Eu ponho o mouse aqui sobre palavra por palavra, eu venho em configurações e eu não marquei nenhuma dessas opções aqui. Deixei, tudo bem mostrar todas as palavras, incluir somente as seguintes partes do discurso, e nenhuma está marcada. Por quê? Dessa forma, ele só vai abrir a definição das palavras sobre as quais eu clicar o mouse. Eu vou clicar aqui em levado, foi levado. Poderia clicar na palavra grega, não faz diferença. Aí sim ele vai me dar a definição da palavra, o link para dicionário, se eu quiser explorar mais a fundo o significado. Aqui ele está destacando o texto onde eu estou. É uma configuração que você faz aqui, enfatizar referências ativas. É muito importante para você achar o seu texto em dicionários, às vezes quando é difícil de achar. Ok, vamos lá. Então, cada palavra que for interessante para você dar uma olhada melhor, você pode clicar nela, tá? Por exemplo, se és filho de Deus, o se és é o ei, tudo bem, mas de repente tem uma palavra que você acha muito importante e você pode depois ver as possibilidades. Então, você tem aqui o guia exegético, que você vai trabalhando todas as palavras que se levantaram, que você levantou dúvidas sobre elas, e é aqui que você pode fazer. E é claro que você poderia fazer isso também. Eu venho aqui na RA, levado, eu marco a palavra e posso fazer um estudo dessa palavra. É uma possibilidade também, né? Então, só estou te mostrando as possibilidades que você tem para que você explore o texto, tenha certeza das traduções, fique tranquilo, esteja explorando bem o texto. Então, você tem o guia exegético, tem várias coisas aqui no guia exegético, construções gramaticais, você pode dar uma olhada nas construções que tem aqui. Palavras importantes, termos que vão se repetindo durante o texto que você está trabalhando, ok? Então, em todo esse processo, o que você vai fazer? Você vai anotando aqui nessa ferramenta. A princípio, eu só vou jogando as ideias aqui, porque depois eu vou organizar tudo, eu vou revisar tudo e ver aquilo que está sendo interessante para mim. Outra coisa que você pode fazer durante esse processo, de repente você está, vamos supor que eu ainda estivesse aqui no versículo 1, e dando uma olhada, será que alguém trabalha essa ideia de ser levado, né, de Jesus ser levado e tudo mais? Eu posso fazer uma comparação de texto. Eu estou em Mateus 4.1, eu dou F7, e aqui com o F7 ele mostra para mim outras traduções, como é que foi traduzido o versículo que eu estou trabalhando. É uma opção. Tá? Então você tem várias opções de você estar analisando o seu texto, estabelecer, de repente falar assim, ó, tá ótimo do jeito que está na Almeida Revista Atualizada, ou do jeito que está na NAA, tá claro, a tradução tá boa, ou eu mudaria isso, mas é claro que você não vai mudar, mas você vai explicar talvez para a sua comunidade se for importante para a sua mensagem. Tá? Então você está explorando o texto, você pode ver a perícope, a questão da delimitação da perícope vai ser realmente de você ler antes e ler depois, e ver todo o contexto. Inclusive eu quero falar mais, a gente vai falar no próximo vídeo sobre o contexto. Então, mas é aqui que você está explorando o texto realmente, tá? Bom, muito bem, gente. Você já viu várias possibilidades aqui, as formas como você pode estar explorando o texto, uma sugestão de formas de explorar o texto, de estar olhando a tradução, como ver as ideias, a estrutura, anotar elas. Você poderia estar colocando as suas notas, as suas ideias num caderno de notas dentro do Logos. Você vai lá abrir notas e vai colocando. É uma opção sua. Eu uso então a ferramenta de sermão, já coloco ali no documento de sermão as ideias que depois eu vou organizar elas. Mas é aqui que a gente vai explorando o texto. E temos várias outras possibilidades, é que senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Eu espero que tenha ajudado você a perceber algumas coisas que nós possamos fazer na parte de explorar o texto, se aprofundar no texto, ok? E aí nós faremos o próximo vídeo falando sobre o contexto e outras ferramentas que nós vamos usar para falar do contexto, ok? Até o próximo vídeo.